Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E para esse dia importantíssimo, né, para a política brasileira, decisivo, eu diria, a gente convidou o cientista político e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Adriano Cerqueira, mais uma vez com a gente aqui no Café com Política. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, bom dia. Então, a gente falava agora há pouco sobre a questão desse julgamento do Lula, que muita gente acha que vai ser definido hoje, de lá ele já vai sair, pode ter uma prisão decretada, algo do tipo, mas não, né, professor? Na verdade, isso é só o início de um processo que pode se arrastar aí por 8 meses, não é isso? Exatamente. Tem várias considerações no julgamento de hoje, né? Tem a questão jurídica e a questão política, né? A questão jurídica é que tem vários recursos, mesmo saindo uma decisão unânime, seja a favor ou contra, né, a sentença do Sérgio Moro, haverá recursos. E aí até que haja uma definição desses recursos, por exemplo, digamos que haja uma confirmação da condenação unânime, não quer dizer que vai ser imediatamente preso, porque tem que ser esgotada a fase dos recursos para que ele possa ser preso. E, politicamente, também, essa indefinição tende a arrastar a definição das candidaturas. São 9h07, professor Adriano Cerqueira, a gente vai interromper um momentinho aqui a entrevista com o senhor. Até convido para que acompanhe. A Lena Alves está nos chamando lá em Porto Alegre, com informação ao vivo, direto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lena Alves, o que temos de novidade aí nesse julgamento que já começou? Olá, Rodrigo. Aqui na porta do tribunal continua tudo tranquilo, mas do lado de fora, a 1 quilômetro aqui, os manifestantes petistas já chegaram. Eles saíram em carreata pelas ruas de Porto Alegre e fazem bastante barulho aqui. Tudo é monitorado pela polícia. O entorno do Tribunal Regional Federal está bloqueado e não há acesso aqui de outras pessoas que não estejam credenciadas. Do lado de dentro do tribunal, continua a leitura do relatório desse julgamento de recurso do ex-presidente Lula, e o Ministério Público Federal pede o aumento da pena de 9 anos e meio de prisão, que foi proferida aí pelo juiz federal Sérgio Moro em Curitiba no ano passado. A movimentação aqui é pacífica. Mais cedo, um barco foi apreendido às margens do rio Guaíba por militantes contra o ex-presidente Lula, com a imagem do pichuleco, e o barco foi convidado a se retirar. A movimentação aqui do lado de fora é tranquila, os desembargadores aí farão a leitura, e a previsão que esse resultado, a favor ou não de Lula, venha sair aí por volta das 4 da tarde. Mas como aí há possibilidades de outros recursos, a gente vai acompanhar tudo e trazer todas as informações aqui na Rádio Super Notícia. Rodrigo, é com você. Muito obrigado, Lena Alves, falando mais uma vez então de Curitiba, atualizando a situação para você, ouvinte aqui da Super Notícia FM, acompanhando com a gente o Super N Primeiras Notícias. Bom, professor Adriano Cerqueira, a gente ouviu a Lena Alves agora falando que há a perspectiva de que esse resultado saia por volta das 4 da tarde. Eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. A eleição muda muito se a gente não tiver o ex-presidente Lula, até porque hoje ele é o líder em todas as pesquisas de intenção de votos que são realizadas no Brasil. O que mudaria na eleição sem Lula? Como seria uma eleição com Lula e uma eleição sem Lula? Olha, uma eleição com Lula, caso ele possa sair candidato, né, vai ser mais tumultuada, porque a definição da sua candidatura favoravelmente tende a se arrastar, né? Então vai gerar muita instabilidade no quadro político. Há uma tendência de se polarizar ainda mais, né? Uma candidatura como a do Bolsonaro pode ser bem beneficiada da confirmação de Lula, porque aí haveria um acirramento, né, nos polos, e aí isso talvez tivesse mais dificuldade de aparecer uma candidatura do centro que pudesse se contrapor a isso. Havendo a condenação do Lula e a impossibilidade confirmada, né, do registro da sua candidatura, aí as chances para um maior radicalismo, acho que tendem a perder. E aí vai abrir um espaço grande para que candidaturas mais de centro, seja de esquerda ou de direita, se apresentem com boas chances de ganhar. Então hoje eu diria que uma presença de Lula vai agitar bastante, vai radicalizar bastante o quadro eleitoral. Do ponto de vista da estratégia política, então, seria interessante, o Bolsonaro hoje torceria, na opinião do senhor, para que Lula fosse candidato? Parece algo paradoxal, estranho, mas seria isso.
Eu acredito que sim, até porque a grande dificuldade tanto de Lula quanto Bolsonaro, caso venham a se candidatar, né, confirmar suas candidaturas, se eles chegarem ao segundo turno, eles conseguirem ter uma boa votação, a maioria do eleitorado, porque há uma rejeição boa contra eles. Agora, um enfrentando o outro, a tendência de muita gente anular o voto, não participar, abre chance para eles ganharem as eleições. Uma pessoa mais palatável, mais de centro, aí pode ter mais chance contra eles. Então, eu acho que o candidato de sonhos de cada um dos dois é o outro. Agora, professor, como a gente falava no início da entrevista sobre esse processo, que pode ser um pouco demorado, se aproximar demais das eleições, o senhor acredita que o PT está se arriscando demais, colocando assim o projeto político dele realmente nas mãos do ex-presidente Lula, mesmo diante de tudo isso que ele está enfrentando? Ou, de repente, o PT começar a discutir opções agora seria uma espécie de jogar toalha, como se o partido também tivesse admitindo que o ex-presidente ele pode realmente estar implicado? O PT está eu acho que o PT está numa situação muito séria, muito complicada, porque ele está com o seu destino num ano tão crucial para ele, como são as eleições deste ano, dependendo das estratégias do Lula. O ideal é que o Lula não saísse candidato. O ideal é que o Lula libertasse o PT dessa necessidade de ter ele ou não como candidato. Só que ninguém no PT tem condições de chegar para o Lula e falar: meu filho, dá um tempo, deixa a gente cuidar da gente. E há também uma corrente dentro do PT que entende que as chances deles estão com o Lula, né? Eu acho que é muito complicado, porque o Lula já está com mais de 70 anos, né? Tem outras sentenças que poderão vir a acontecer esse ano, né? Lula está implicado em outros processos. Eu acho que a candidatura dele é muito complicada do ponto de vista da viabilidade eleitoral. Isso está prendendo o PT. O PT realmente está perdendo tempo e está numa sinuca muito ruim para ser resolvida. Professor, e diante dessa incerteza que existe, se ele de fato vai poder ser candidato, na hipótese de Lula não ser candidato, no campo da centro-esquerda, da esquerda, quem é que herdaria os votos de Lula? Uma vez que o PT, como o senhor bem disse, não tem um outro candidato, um plano B que de fato seja competitivo. Porque a gente tem aí alguns nomes que se identificam mais com a esquerda. É o caso da Marina Silva, de Ciro Gomes. Quem herdaria mais esse voto que hoje seria um voto lulista? O voto lulista, eu imagino, eu tenho que falar isso porque assim, as pesquisas são aproximativas, mas eu diria que se o Lula está com uns 30%, 32% no primeiro turno, vamos imaginar que uns 15% falam na espontânea o nome dele. Esse é o eleitor mais do Lula mesmo. Os outros 15, 16 que votam eventualmente no Lula podem votar. Eu acho que eles vão meio que dividir. Parte vai para o Ciro Gomes, uma parte vai para a Marina. Dependendo, se, por exemplo, sair uma candidatura do centro, de centro-direita, pode puxar também. Até mesmo Bolsonaro pode pegar alguns eleitores que hoje estão votando no Lula. Isso não seria despropositado de pensar também, não. Um candidato que puxasse bem esses votos não aconteceria. Dentro do PT, fala-se da possibilidade do Jacques Wagner, né, o ex-governador lá da Bahia. Mas mesmo ele não teria condições de puxar todos esses votos do Lula. Então, eu acho que na centro-esquerda ficaria hoje mais dividida entre o Ciro Gomes e a Marina. A Marina sempre tem um potencial de crescimento, né, em eleições, né, se a gente considerar as últimas. E ela, então, com certeza pode ser beneficiada. O partido da Marina fala que ela está sumida, não aparece no noticiário porque ela não está envolvida em corrupção. Até o partido não gosta muito quando fala que a Marina está sumida. O senhor concorda com isso mesmo? Ela não aparece por causa que o noticiário está mais voltado para essa questão de políticos envolvidos em corrupção? Ou realmente a Marina ela baixou a guarda um pouco nesse último ano? Tem uma regra, vamos colocar assim, né? Quase uma regra de ouro. Se você vai sair candidato, você deve evitar uma exposição prévia. Lula e Bolsonaro fizeram essa exposição prévia por várias razões. O Lula, a estratégia de defesa dele é ser o líder das pesquisas. Então, por isso que ele antecipou, né, as eleições já no ano passado. E o Bolsonaro tinha que crescer, tinha que ser mais conhecido, né? O próprio Dória tentou fazer isso ano passado e não deu muito certo. No caso da Marina, que já sabe que vai ser candidata, que já tem um bom histórico de participação em eleições, tem um bom patamar inicial, ela sumiu do noticiário e não foi colocada criminalmente, como outros foram. Então isso para ela é bom. Mesmo ela sumida, nas pesquisas de intenção ela aparece com 7%, 9% das intenções de voto, o que é muito para quem está sumido. Então assim, ela deve esperar mesmo para aguardar o momento certo de entrar em jogo.
E, claro, essa indefinição da candidatura do Lula atrapalha um pouco também a sua candidatura nesse sentido, porque não sabe como se projetar tendo em vista essa indefinição no quadro petista. Professor, eu queria fazer, é difícil fazer isso em política, talvez eu esteja pedindo muito, mas fazer um exercício de futurologia aqui. Considerando a hipótese do ex-presidente Lula poder ser candidato realmente à presidência da República e considerando uma possível eleição dele, que ele retorne ao Palácio do Planalto. O senhor acha que nesse cenário que nós temos hoje, dessa profunda divisão no Brasil, aquele famoso discurso do nós contra eles, existiria clima para que o ex-presidente Lula, sendo novamente presidente da República, repacificasse o país, colocasse pano quente sobre essa crise institucional que a gente vive, ou uma possível eleição dele novamente faria eclodir esses movimentos assim que dividem o país? Realmente é uma ótima pergunta e a minha avaliação, eu vou voltar um pouquinho atrás para responder. A Dilma, no segundo turno, foi eleita enfrentando o Aécio Neves, ela teve 36% do eleitorado e o Aécio Neves 34%. Então, quase que 30% se abstiveram, não votaram em ninguém. Apesar de ela ter sido votada com 52% dos votos válidos ou nominais, só 36% do eleitorado, de fato, votou nela no segundo turno. E a gente viu o que foi o governo dela. No segundo ano já estava sendo afastada. As chances do Lula, sendo candidato, ser eleito numa margem próxima disso, são boas, são grandes. É como eu falei, vai que ele enfrenta um Bolsonaro da vida. Um terço do eleitorado some no segundo turno, não vota em nenhum dos dois. E aí tem essa divisão entre Bolsonaro e Lula. Sendo Lula eleito ou sendo Bolsonaro eleito, os dois vão ter muitas dificuldades de fazer uma composição estável no Congresso. E o Brasil, constitucionalmente, tem um Congresso. Eu acho que o Congresso Nacional hoje tem mais poder político, de fato, que a própria Presidência da República. A gente está vendo que a Presidência da República não é um regime estável para o Brasil, como muita gente imaginava que fosse. As chances de ter novamente um processo de impeachment ou um governo paralisado são muito boas, havendo essa radicalização. Então eu não acredito, nessa futurologia, eu não acredito que haverá uma pacificação, haverá um acirramento e a gente tem que ver como que será a composição do Congresso Nacional. Se for um Congresso Nacional de centro-direita, em oposição a um governo, um executivo de esquerda ou centro-esquerda, como foi no caso da época da Dilma, as chances de crise institucional realmente são boas. Professor, quando a gente fala dessa questão de eleição também, no finalzinho, quem está ensaiando uma candidatura e o nome dele é colocado é o Meirelles, o ministro Henrique Meirelles. O senhor enxerga força nele para entrar numa disputa com todo esse quadro que a gente está vendo aí? E até para complementar, ontem ele disse, eu vi isso na internet, de que o pedido dos investidores são recorrentes para que ele seja candidato, né, Delma? Agora é muito engraçado se falar no pedido recorrente de investidores e se esquecer do povo, que afinal é quem tem o poder do voto nas mãos, né? É como se ele deixasse claro que ele iria governar para os investidores, né? Eu não acredito no Henrique Meirelles na candidatura dele. Eu acho muito difícil. Mesmo que ele saia candidato, eu não consigo imaginar ele ganhando a intenção do eleitorado. Eu vejo Meirelles mais como um bom vice-presidente, né? Eu acho que ele estaria melhor na condição de vice-presidente, principalmente alguém mais à esquerda e centro-esquerda, do que propriamente ele encabeçando uma chapa. Eu não acredito na viabilidade eleitoral dele, não. Professor, eu gostaria de uma opinião do senhor sobre isso que a gente está acompanhando essa semana, em relação a essa briga, essa queda de braço entre a presidência e o Supremo em relação à indicação da Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, no qual o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, inclusive foi aos microfones reclamar, que disse que a justiça está se metendo muito nas decisões do presidente e que isso é perigoso para o Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz disso? A minha avaliação, eu acho interessante o que está acontecendo. Eu acho que uma coisa é você impedir uma ação do executivo de um modo muito subjetivo. Outra coisa é você ter várias cortes, em primeira instância, dando razão a essa interpelação. E o bom é que é a justiça que está sendo provocada para definir. Agora já subiu para o Supremo. E o Supremo vai dar uma definição sobre isso, se é abusivo ou não, você impedir a posse de uma ministra por razões que foram alegadas ali. Evidentemente, é até um contrassenso, você vê, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é o partido que foi criado por Vargas, a legislação trabalhista.
Você tem o partido de onde veio a ministra, para entrar no Ministério do Trabalho, e que ela teve problemas trabalhistas. Então, assim, você tem uma incoerência ideológica, política muito evidente. Mas daí a impedir é o que está sendo discutido juridicamente. Então, eu acho que o caminho está correto. O STF vai se pronunciar se é invasivo ou não. E aí fica resolvido. Eu acho que o caminho institucional é esse. Eu não vejo problema, não. A gente está caminhando para o final da entrevista, professor Adriano Cerqueira, e eu gostaria que, nesse fim, o senhor fizesse para a gente, ou traçasse de alguma forma, um panorama do quadro político que a gente vive hoje. De alguma forma a gente já tocou nesse assunto, mas que o senhor resumisse isso para aquele ouvinte que está preocupado, de repente está sem saber o que é que vai fazer da vida na eleição deste ano, diante até desse quadro, de certa forma, desanimador que o senhor apontou para a gente, de tanta fragmentação. Traça para a gente esse resumo do quadro que a gente tem hoje. O quadro hoje é um quadro de muita incerteza, muita indefinição e, portanto, assim, muita angústia, né? A gente fica correndo atrás das informações. Eu acho que uma novidade que eu acho que essa eleição vai deixar muito evidente, é a questão das redes sociais, né? Hoje, cada vez mais, as redes sociais são o principal meio de obtenção de informação política por parte dos eleitores. Então, esse nervosismo, eu acho que vai ser a grande marca. A minha sugestão é se manter informado, sempre checar a origem das informações, principalmente nas redes sociais. Você tem lá as ferramentas de busca, vai no Google da vida, ou outras ferramentas do tipo, vê se aquela notícia é crível mesmo, não sair... Tendo cuidado com as fake news, né? Exatamente, não vai espalhando qualquer notícia à torta e direito, não. E, principalmente, não tenha medo de participar, né, de debater, de colocar suas próprias opiniões, que eu achei essa uma novidade positiva dos tempos atuais. Qualquer pessoa tem um canal assim nas redes sociais para poder expressar a sua vontade. Eu acho que é importante as pessoas participarem, colocarem suas dúvidas, que aí tem chance de poder esclarecer, né? Muito bem. A gente recebeu aqui hoje o cientista político Adriano Cerqueira, professor do Departamento de Gestão Pública da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Professor, muito obrigado. Prazer sempre recebê-lo aqui, sempre muito esclarecedor para os ouvintes da Super. Eu que agradeço a oportunidade. Você pode contar comigo sempre que precisar.